Olá pessoal, mais um episódio do Fazer História Podcast. Nessa oportunidade com mais um convidado ilustre, com uma trajetória repleta de aprovações, muita história para contar, muita história construída também. E tenho certeza que vocês vão aprender bastante com a história, vão se inspirar com a história aqui do nosso convidado de hoje, que é o Orlando. Orlando, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Você de bate-pronto já aceitou, né? A gente só teve que organizar ali qual que seria, se seria quarta, se seria quinta, enfim, mas que bom que você está aqui e a gente tem uma trajetória longa aí, já percorrida, com muita coisa para a gente poder compartilhar, para poder inspirar as pessoas que vão nos assistir ou que vão nos ouvir. E antes da gente continuar, eu já quero pedir, né, aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, isso aqui é gratuito, né? É conhecimento, é inspiração e também muita transpiração para chegar até aqui nessa jornada. E eu peço aí que vocês nos ajudem, né, compartilhando esse episódio. Se você conhece alguém que precisa ouvir uma mensagem como a que vai ser transmitida aqui, curtindo o episódio, porque isso ajuda especialmente as plataformas a fazerem uma distribuição mais adequada do nosso conteúdo. E se puderem, né, se inscrevam também nos nossos canais para que nós possamos ter uma cobertura ainda maior de gente ouvindo e aprendendo com aquilo que a gente está transmitindo aqui. Lembrando que o patrocínio desses episódios do nosso podcast são do Gabaritando TI, a melhor preparação para a área de tecnologia da informação em concursos públicos. E eu quero começar, como sempre, né, apresentando nosso convidado. Ele foi aprovado nos concursos do Banco Central, concurso do Ministério do Planejamento, concurso da Cefaz de Minas Gerais. Esse é um concurso bem interessante. Talvez alguns não conheçam, mas é um dos melhores salários em termos de fiscos do país. E também no TJDFT, onde ele ocupa cargo hoje, né, como analista. E a gente tem muita coisa aqui para conversar, mas eu quero que ele se apresente e nos conte, em especial, como é que foi a trajetória dele em concursos públicos até chegar aqui na minha mentoria. Fique à vontade para se apresentar da forma que você achar mais adequada. E, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Valeu, Gleison. Se você quiser interromper qualquer coisa, você vai falando aí. Tá bom, pode deixar. Então, pessoal, meu nome é Orlando, tenho 34 anos e a jornada de concurso aí é longa, né? Muitas reprovações, né? Muito sofrimento aí, mas algumas felicidades também aí, né? Minha história, concurso começa ali mais ou menos em 2011, 2012 ali, que eu tava na faculdade, né? E via lá em casa, o pessoal falava um pouco de concurso, falava alguma coisa, mas nenhum concursado, né? E na faculdade eu tinha alguns professores legais, assim, né? E, tipo, eu ia dar uma olhada no currículo dele. Onde você fez faculdade? Na Católica. A Católica. Católica de Brasília. Tinha alguns professores que trabalhavam no TCU na época, né? Então, aí eu olhava o currículo deles, pô, deve ser legal, cara. Tem 2 ou 3 professores que trabalham lá, deve ser uma coisa interessante, né? Assim, então, cara, eu vi. Aí tinha um que trabalhava na CGU também, então me interessei por isso daí. E aí na época saiu um concurso, né? Assim, eu tinha feito alguma outra prova, assim, tipo, sem estudar nem nada, não sabia nem o que estava fazendo para a área geral, mas nem lembro disso mais direito. Aí esse foi o primeiro concurso que eu falei assim, cara, eu quero o concurso do TSE para técnico em programação. Aí eu fui e, cara, esse aqui eu vou estudar. Eu estava na faculdade ainda. Esse concurso foi de 2012? 2011, 2012. Foi 2012. Eu fui chamado em 2013. Isso mesmo, eu lembro desse concurso. Aí eu fui, peguei, foquei em casa, assim, acho que estava mais ou menos nas férias da faculdade, sei lá, comecei a estudar, estudei uns 2 meses ali, passei, fiquei uma ótima colocação, dentro dos primeiros lá. Aí em 2013 me chamaram, né? Aí não era o TSE, né? Que é bom fazer concurso judiciário também, né? Que você faz concurso. Foi aproveitado em outro. Foi aproveitado, né? E aí eu, tipo, até achava ruim, né? Assim, pô, eu queria fazer no TSE, não sabia o que era o TJDFT. E é um ótimo lugar, né? Pra mim, até melhor que o TSE, né? E aí eu falei, pô, foi fácil passar nesse daí. Dei 2 meses, passei, vou passar em outro rapidinho. Uhum. Aí fiquei mais de 10 anos lá, no mesmo cargo. E aí quando eu entrei lá, parei de estudar um pouquinho no começo, mas depois, com um colega meu que entrou junto comigo, a gente, vamos começar a estudar. Aí a gente começou a estudar, aí foi aí que eu te conheci, primeira vez, né, assim, que a gente começou, ou foi o Cátedra ou foi o Dominando TI, eu acho que na época era o Cátedra ainda. Talvez a última turma que o Cátedra tinha. A gente ficou no Cátedra até 2013. E aí a gente já iniciou o Dominando TI no mesmo ano, 2013 também.
ou eu fiz o cátedra antes, tal. Eu não tenho muita certeza, mas logo depois eu fiz Dominante TI com certeza. Aí foi ali que eu já tinha gostado do Dominante TI, era fantástico, assim. Preparação, caramba. E aí eu falei, cara, eu quero passar no TCU, né? Que era o primeiro lugar que eu tinha imaginado, assim, né? Aí peguei a turma do TCU também, aí já foi, assim, 2013, 2014 ali, comecei a pegar a Dominante TI, comecei a estudar, só que aí a turma era muito boa, cara, tanto é que eu acho que a maioria aprovado do TCU saiu tudo ali. Uma aprovação muito robusta do Dominante TI. Só que eu conheço, assim, os colegas meus foram uns 3 ali, tipo, próximos, assim, estudava junto, e eu estudei bastante para esse concurso, né, e estudei bastante, só que estudei várias coisas erradas. Eu não tinha esse planejamento de estudo, estudava mais do que eu queria, gostava muito da TI e esquecia... A parte geral, a parte básica. Então, por exemplo, eu lembro que perto da prova, né, teve um simulado do TCU, eu fui um dos primeiros colocados lá do Dominante TI, né? Eu lembro desse simulado, que nós fizemos um simulado em... Tô aquecendo, tô indo. Aí fazer a prova, fiquei nervoso, não fui muito bem nas partes gerais, algumas partes, bombei no TCU. Aí eu já, foi a primeira decepção, assim, né? Meu filho tava para nascer, meu primeiro filho também. Aí foi ali 2015, 2016, que teve aquela crise no Brasil também, ao mesmo tempo, aí deu um congelamento dos concursos. Aí eu fui esfriando, tinha estudado bastante pro TCU, aí parei de estudar um pouquinho. Aí só com o conteúdo que eu tinha estudado pro TCU, consegui fazer outros concursos na época, e mais pro judiciário, assim, e ficava numa boa colocação. Só que era assim, um concurso com uma vaga, e aí o último concurso tinha chamado 60 pessoas. Aí você fala, tá uma vaga, mas vai chamar mais gente. Aí eu fazia, ficava ali 14º, 15º, chamava 3, 4. Aí foi nisso, com o STJ, STF, CNMP também, que eu acho que foi mais longe. Aí teve o concurso do TJ, mais ou menos até nessa parte aí, um concurso TJ para analista. Tem em 2015. Chamaram uma pessoa só. E aí eu desanimei, né? Eu falei assim, pô, sai concurso uma vaga, 2 vagas. Eu até não fico longe assim, mas nunca sou chamado. Aí foi bem na época, teve concurso do TRF1, em 2018, por ele, sei lá. Esse eu não vou fazer também, não. Todo concurso que é uma vaga eu não faço, e acho que era uma vaga, né? Aí não me inscrevi. Aí, por isso que tem que sair fazendo, tem que fazer, cara. Tem que se inscrever e fazer. É uma coisa que você fala, não, vai lá e faz. Eu não me inscrevi, aí no meio do processo, já tinha acabado a inscrição, acho que eles criaram vários cargos lá, uns 30 cargos para TI. Cara, acho que chamaram a galera. Aí eu fiquei, pô, olha, quando eu não faço, eu chamo um monte. Ou seja, o problema era com você. Então. Não, aí é fogo. Aí, assim, eu fiquei, assim, 2015 a 2021, eu fiquei meio, assim, congelado, não estudava. Às vezes eu ensaiava um estudo, tipo, é muito mais difícil você voltar a estudar do que você continuar estudando. Sem dúvida. Então, aí estudava 2 semanas, parava. E foi nessa, 5 anos parado. Então, cenário de muita inconstância, né? Nossa, total. Aí em 2021 eu tava vendo ali as informações que ia sair o concurso da CGU, 80 vagas é pouco. Sempre faço concurso com uma vaga, 2 vagas. Agora é com 80 vagas é a minha vez. Só que aí eu falei assim, cara, eu já acompanhava, já seguia o Gleison nas redes sociais, já gostava do método, eu achava a aula excepcional das matérias de segurança. E era uma das melhores matérias que eu ia também, assim, de segurança, as coisas. E eu falei que eu tenho que fazer diferente, né? Eu fiz vários anos passados, eu fiz tudo errado, assim, tipo assim, eu fazia, mas sempre batia na trave ou alguma coisa. Aí eu segui o Gleison, ele tava falando sobre a mentoria, vou começar, vamos ver qual é. Aí conversei com o Gleison ali no privado, ali no Instagram, ele falou, não, bora. Falei, tá bom, vamos. Aí eu fiz, aí já foi uma mudança bem legal, assim, né, que nas primeiras reuniões teve aquele planejamento, né, e aí eu fiz o concurso da CGU, né,
Aí eu não sei se você já entra agora. Não, vamos já falar desse concurso. Não, você já tocou em alguns pontos que eu iria perguntar. Quando você começa na minha vida, né? Exatamente, já tocou em alguns pontos. Então, que eu queria destacar, inclusive, dessa jornada. Então, assim, vamos pincelar aqui algumas coisas para que as pessoas entendam muito bem como é que foi a trajetória. Você, lá no começo de 2012, 2013, mais ou menos, foi quando você passou no concurso do TSE, e aí você foi aproveitado na lista do TJDFT para o cargo de técnico judiciário. Não é isso? Beleza. Mas nessa trajetória você fez, o seu sonho na época era o TCU, né, por conta da inspiração que você teve dos seus professores, e aí você fez a prova do TCU, não foi aprovado, fez a prova do TJDFT, só chamaram uma vaga, pelo que eu entendi, né, e aí quando você se inscrevia, era uma só chamada, você ficava bem colocado, mas não o suficiente para ser esse primeiro colocado, o segundo que seria chamado. Então você teve uma trajetória, alguma experiência, você já me conhecia dos cursos. Na mentoria, eu queria saber como é que você tomou conhecimento da mentoria. Foi por conta de rede social? Foi rede social, foi no Instagram mesmo. Eu já te seguia, via você colocando alguns conteúdos lá, e aí você falou dessa mentoria. Não sei se você já estava fazendo, acho que você não fazia ainda essas entrevistas com os aprovados, não. Acho que ainda não. As entrevistas começaram justamente em 2022. Depois do concurso da CGU. Eu entrevistei. Mas eu vi você falando sobre os métodos. Sim, eu falava já. É porque eu tinha um curso, eu gravei um curso de técnicas de ensino, técnica de aprendizagem, aliás, né? Em 2018, ali na época da prova da Polícia Federal, que aconteceu em 2018. E aí eu fiz uma nova versão desse curso em 2019. E aí eu fiz alguns cortes desse curso e, né? Postei ali no Instagram, foi quando o pessoal começou a tomar mais conhecimento da minha mentoria, que até aquele momento só quem conhecia era justamente o pessoal que estava nos cursos comigo ali, nas disciplinas de rede e segurança ali no Dominando TI. Mas, voltando agora à sua trajetória, né, em particular, e a nossa jornada ali, em que você entrou na mentoria, isso foi no final de 2021. Nosso primeiro desafio foi justamente a CGU, que era um concurso de alto nível. Você já tinha, pelo que você falou, tinha alguém que você conheceu na faculdade, né, que era da CGU. Também era um concurso inspirador para você, era algo que você... E aí, deixa eu te passar uma coisa que foi sempre uma impressão que eu tive desde o princípio, né? Me parecia sempre que esse cara aqui vai dar bom. Eu via pelo desempenho que você tinha nas planilhas, o resultado, sempre um resultado muito bom. Eu via que você tinha facilidade com as coisas. E aí a coisa foi caminhando, teve a prova da CGU. Eu queria que você contasse da prova da CGU agora para frente, né? Como é que foi mais ou menos essa jornada? Em que concurso, quais concursos você fez, aqueles que você teve sucesso, como é que foi a situação ali que aconteceu da CGU em diante? CGU 2000, para quem não sabe, né, concurso da CGU foi em março de 2022, acho que foi dia 19 de março de 2022, e foi um dos concursos mais disputados daquele ano, por conta da imensa quantidade de vagas, como ele acabou de falar, eram 80 vagas para TI, tem um caso emblemático de aprovação nesse concurso, que foi do Gustavo, foi o Gustavo que passou, que não era um cara de TI, estudou 2 meses comigo e conseguiu ser aprovado nesse concurso, mas a disputa foi muito grande, né? Muito grande. Eu tive 4 aprovados nesse concurso, o Gustavo foi um deles, né? Mas houve outros. E aí me conta aí, da CGU para frente, como é que foi a jornada toda? Nossa, a CGU, já falando da prova, né? Foi uma prova bem difícil, assim, né? Né? FGV, então a FGV uma coisa começou a fazer os concursos ali, porque até ali o Sebrasp estava dominando o cenário, né? Eu sempre traço que ali começou uma nova era ali de concurso, né? Que aí começou um monte de prova, né? E essa quantidade de vagas, né? Então, muita gente da antiga, né? Assim, que a gente via que fazia as provas juntos, voltou a fazer prova ali, né? Sim. Então, acho que estimulou muita gente a voltar a fazer, né? Sem dúvida. E ali eu estudei pra caramba, ali onde eu comecei a estudar para concurso, né? Assim, do jeito certo, né? Aí você me apresentou o método e eu acho que fez bastante diferença, mas meu emocional ainda não estava bom. Eu acho que talvez teve estratégia de prova ali que eu pequei um pouquinho ali na CGU. Foi uma prova muito diferente, a CGU não, a FGV pegou pesado em algumas coisas. Eu acho que ela desbalanceou algumas coisas. Eu lembro de uma, que eu acho que você foi um dos que comentaram comigo, que acho que foi a administração pública. Que era uma matéria que a maioria das pessoas vai bem no estudo, é uma matéria relativamente tranquila, mas o nível de cobrança que ela veio nessa prova foi bem acima daquilo que as pessoas estavam esperando. Salvo engano, tá? Eram 80 vagas,
eu acho que tinha 54 aprovados. Foi isso mesmo. Não Foi isso preencheu mesmo. as vagas. Não preencheu, é isso mesmo. Então, assim, foi assim. Eu fiquei muito próximo, faltou 2 questões também, direto, sempre batendo na trave, né? Você vai ver que eu vou falar aqui que eu bati na trave de várias vezes. Eu sei disso, acompanhei bem. E aí foi a primeira coisa que eu também, eu não segui seu método, e uma das provas, acho que foi de manhã, eu, salvo engano, eu comecei, e foi uma das coisas que ele sempre falava pra mim, ó, começa pelas mais fáceis, deixa o português por último e tal. Fiz errado de manhã, me perdi no tempo, e aí a prova de manhã não foi muito bem. Por mais que a redação tenha conseguido fazer uma boa redação e tal. Aí, de tarde, segui as mais fáceis, fui muito bem de tarde. Só que faltou 2 questões assim nas básicas de manhã, e eu não lembro se faltou 2 no geral, não, acho que eu tinha os mínimos na básica e na geral, mas o que foi ruim pra mim foi a básica. Eu não segui o roteiro, porque eu fiquei um pouco nervoso, perdi o tempo também. Se a pontuação lá tivesse sido um pouquinho melhor, você tinha entrado? Tinha. Não, minha redação tinha sido muito bem, eu conhecia tudo e tal. Mas assim, ficou muito próximo, mas paciência, né? Experiência, e eu falei, cara, agora eu vou seguir sempre o roteiro. E realmente foi uma das coisas que eu acho que fez bastante diferença comigo. É não seguir a que a banca coloca ali na prova, realmente sair pescando, que você vai ganhando confiança na prova. Eu acho que é um ponto 1 aí que... O roteiro da prova realmente funciona. Teve um cara que foi aprovado no Senado nesse mesmo ano, o concurso foi no final do ano, que ele fez questão de dizer que o roteiro de prova para ele fez toda a diferença. Inclusive ele foi o primeiro, eu fiz uma entrevista com ele também. Ele foi muito bem colocado no Senado, tanto que foi chamado já na primeira leva, acho que ele foi o 7º, foi o Matheus, de Santa Catarina, e ele disse que gostou tanto do roteiro da prova que a esposa dele, que também é concurseira, já colocou para usar também nas provas que ela ia fazer. Enfim, isso no caso da CGU, e aí eu quero que vocês que estão nos ouvindo entendam o seguinte, ó, uma prova que não cabe no tempo, a CGU costuma fazer isso, né? Provas que não cabem no tempo. Se você for seguir a sequência normal da prova, já era. Você vai se ferrar todinho. Porque, especialmente se você começa em prova da FGV, começando por português, que é para a FGV talvez a matéria mais difícil dela, com textos longos, com textos complexos para você poder analisar, isso vai não somente consumir teu tempo, mas vai te desgastar e você não vai ter confiança nenhuma que acertou nada que você fez até ali. Pouco tempo de prova, você está ali naquele cenário. Você não sabe se acertou alguma coisa, você gastou muito tempo, respondeu poucas questões e o tempo está correndo. Então você fica num cenário como correndo atrás do prejuízo. Então é muito importante saber qual é a sequência correta que você tem que responder a prova. Isso tende a ajudar demais. Não somente para você conseguir responder a prova no tempo, mas com o astral que você fica para poder ir resolvendo a prova. À medida que você vai resolvendo, começando do que é mais fácil para o que é mais difícil, e aí tem uma sequência. Como é que você faz esse mais fácil e mais difícil, enfim, que é o que eu ensino na mentoria. Mas quando você segue essa estratégia, a tendência é você conseguir ter um resultado absurdamente melhor. Mas quando você já planeja também, antes de entrar na sem prova, dúvida. Você já sabe o que fazer. Exatamente. Tá, e depois da CGU teve o TJ, não foi? Aí teve o TJ, aí eu estudei bem pro TJ também, aí fiquei bem classificado. O TJ demorou um pouquinho a chamar, né? Assim, é porque eles colocam uma vaga, 2 vagas, assim, mas aí depois de 18º, mais ou menos ali. Mas chamou foi ano passado, né? Demorou a chamar. Aí, beleza, aí fiz essa do TJ, porque eu ganhei confiança. Não vou parar, não. Ia parar no TJ, né? Aí nesse meio tempo, teve a Cefaz MG, com bastante vaga também, né? 80 vagas. Aí eu falei, cara, não sei se eu vou, fiquei naquele negócio de 80 vagas, salário é bom e tal. Vou fazer, só que eu estudei pouco tempo para ela, né? Eu sei disso. Foi um mês, assim, que eu estudei. Por isso que eu falei há pouco que você me chamava a atenção, porque você é aquele cara de tiro curto, né? Pro corredor de 100 metros. Isso aí tem outra coisa. Quando tem muito tempo para a prova, eu era... Tende a procrastinar. Procrastinar pra caramba, mas na hora que tá chegando perto, aí dá um gás absurdo. Aí você vê, era fácil ver na planilha, né? Então, exatamente. Então, aí eu fui fazer a prova do Cefaz MG, né? Assim, meio até despretensioso e tal. Eu não sabia se eu queria morar lá e tal.
E assim, fui bem na parte objetiva e tal, aí na redação que deu uma caída lá, que a FGV, pelo amor de Deus... Uma prova bem mais difícil do que ela está acostumada a fazer, inclusive. Não, e é uma prova difícil, né? Porque, por exemplo, você não podia reprovar em nenhuma, tinha um monte de matéria que eu nunca tinha estudado na vida, então não deu muito tempo para aproveitar, mas eu ainda consegui ali ficar numa posição que pode ser a chamar, né? Vai depender aí, tem vaga lá, mas não sei. Mas a redação da FGV aí muito complicada ali também, que a FGV... Outra coisa importante destacar nessa prova da Cefaz de Minas é que normalmente o pessoal está acostumado a fazer prova objetiva e a prova discursiva no mesmo dia ou, no máximo, no mesmo final de semana. Nesse caso foi diferente, você fazia a prova objetiva, aí eles levantaram um rol de classificados para poder fazer a prova discursiva alguns meses depois. Foi em janeiro, até 8 de janeiro, eu acho. Isso aí foi a objetiva. Sim. Aí a discursiva foi depois, eu não lembro agora como é que foi a data, mas foi uns 2, 3 meses depois que foi essa prova. Só que aí era uma prova bem técnica, assim, e para ciência de dados, que também é uma matéria que estava iniciando ainda, não tinha muito material, lugar para pesquisar. Aí a minha redação, aí a FGV não colocou espelho, como é que fala? Falharam muito mal a minha redação, não tinha espelho e, assim, a minha redação era um algoritmo, né? Meu algoritmo, eu fiz um algoritmo igualzinho o do LeetCode lá, que é ranking de algoritmos lá. Era o algoritmo melhor ranqueado que eu fiz, eles colocaram, o algoritmo não é otimizado. Aí, eu não sabia nem entrar com recurso, porque eu não tinha com que entrar com recurso, porque não tinha espelho, não tinha nada. Entendeu? Deixa eu aproveitar aqui para fazer. Poucos pontos me colocaria dentro das vagas, mas como eu não necessariamente queria para Minas Gerais, deixei quieto. Você não se esforçou tanto, né? Então deixa eu aproveitar para fazer uma crítica aqui à banca, né, a FGV, porque o que acontece? A FGV, ela tem uma característica de fazer as provas discursivas e não apresentar um espelho de correção. O que acontece? O Sebrasp, ele trabalha tipicamente com uma estratégia em que você faz a prova discursiva e a objetiva juntos. Quando vem a divulgação do gabarito da prova objetiva, ele também divulga um padrão de resposta da prova objetiva, discursiva, aliás. E você pode entrar com recurso contra as questões da prova objetiva e com recurso contra o padrão de resposta da prova discursiva. Esse padrão de resposta é o que a banca vai usar para fazer a correção das provas discursivas. Então você tem a chance de saber o que a banca está pensando como resposta para aquilo que ela perguntou e você ainda pode recorrer para melhorar esse padrão de resposta que vai ser usado para corrigir a tua prova discursiva. Acontece que a FGV ela não apresenta padrão de resposta. Ela só coloca um espelho dizendo quais são os tópicos que ela usa para corrigir e mais nada. E aí você fica sem condições, como ele acabou de dizer, de fazer um recurso que seja embasado de acordo com o padrão de resposta ou com aquilo que eles têm lá, como eles têm internamente um gabarito que eles usam. O padrão de resposta, para quem nunca viu ou não entende, é um gabarito. Eles têm lá um gabarito que eles usam para fazer a correção. Só que nós não temos acesso ao gabarito e a gente fica tentando imaginar o que eles colocaram como resposta para aquilo ali. Enfim. Então, passou a Cefaz de Minas, e aí qual foi o próximo? Foi a Câmara? Não, foi o Senado. Não, o Senado foi antes. O Senado foi dezembro de 2022. A Câmara foi dezembro de 2023. Foi no finalzinho de novembro de 2023. Dois foi finalzinho de novembro, outro foi dezembro. Foi no Senado, aí eu emendei com o Senado, eu tava, assim, estudando bem pro Senado, assim, tava até preparado para passar, né, assim. Aí foi a primeira... Aí a Cefaz MG não tava tão preocupado, né, mas daí o Senado eu tava preocupado, tava querendo passar bastante até. Claro que com oscilações, né, mais próximo da prova estuda bastante e tal. Aí nessa eu fiquei um pouquinho nervoso, mas fiz a prova, né? E eu fui muito bem na parte específica, mas mais ou menos na parte básica. E aí quando saiu o resultado, eu, sei lá, gabaritei a parte específica, mas a parte básica, não tirei o mínimo da parte básica, que era uma coisa que não vinha ocorrendo, né? Então assim, eu tinha nota para ficar entre os 20 primeiros, mas não tinha nota mínima na parte básica. Aí foi um baque para mim, aí eu fiquei meio chateado, que aí eu fui conversar com você na época lá, falei, não sei se eu vou continuar, porque depois disso aí, tipo, pô, era uma coisa que eu queria bastante e não consegui.
Aí eu lembro que o Gleison foi me dar uma chamada de orelha. Sempre, né? Assim, sempre falava, cara, continua. Não para não esmorece não, pô. Falava, por que você tá? Aí você falou, né? Por que você tá estudando, né? Aí falou, pô, tô estudando na minha família. Ele falou assim, não, você vai... É pela sua família? Então, que hora você estuda? Aí você falou, de noite, eles estão dormindo? Já estão dormindo. Você vai lá no quarto deles, sempre vai lá, abre a porta, dá uma olhada neles, olha pra eles. Eu até coloquei uma foto no meu celular, então, tipo, uma foto assim, sempre que eu tava estudando, colocava a fotinha deles ali e estimulava, assim. Isso te ajudou demais, porque nessa eu acho que eu teria desistido, sabe? Nessa época, eu me recordo, nossas reuniões eram às sextas-feiras à noite. Ele era o último cara que eu atendia na semana, na sexta-feira, 21 horas nossa reunião. E aí, houve algumas reuniões que ele faltou, tava coisa de trabalho, tava vida corrida, não sei o que, ele me mandava sempre a mensagem ali antes, Gleice, não vou conseguir hoje e tal. E aí eu ficava assim, a impressão, como eu disse no começo desse episódio, era um cara que eu via muito potencial. E como ele mesmo confessou aqui, né? Era um cara que dava um gás em cima dele da véspera da prova, e ele realmente é bem. Talvez não dentro das vagas, mas sempre ali muito perto. E para mim passava sempre aquela ideia, cara, se esse cara fosse constante, ele já tinha sido aprovado onde ele quisesse há muito mais tempo. Então ficou essa impressão. E aí eu resolvi ter uma conversa séria com ele. E aí, cara? Vamos lá, por que você está fazendo isso? Eu já comentei isso, inclusive, no episódio anterior, e agora vocês estão sabendo que, né, eu contei o milagre, agora vocês estão sabendo que é um santo, né? Foi exatamente ele. E eu quero que vocês entendam o seguinte, essa questão do propósito, essa questão de você ter muito claro para você por que você está fazendo isso é fundamental. Se você não sabe por que você está estudando para concurso, talvez estudar para concurso não seja aquilo que você quer. Você tem que enxergar por que aquilo faz sentido para você. Onde isso de fato vai mudar a sua vida, mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Eu quero que você entenda que concurso público não é só uma prova. Quem passa numa prova importante, como aconteceu com Orlando, com os outros convidados que eu trouxe aqui e com outros que eu irei trazer no futuro, eles não somente conseguiram tirar uma nota numa prova, mas conseguiram provar para eles mesmos a capacidade que eles têm de vencer desafios, de conseguir persistir mesmo depois de derrotas. Veja que ele está contando aqui algumas derrotas que ele teve, outras vitórias, ainda tem mais vitória para a gente contar aqui, mas é importantíssimo que você entenda que aquilo vai muito além de você tirar apenas uma nota. É uma coisa que tem impacto na sua vida, na vida da sua família, das pessoas próximas a você e de quem essa mensagem, por exemplo, dele alcançar, porque vai acabar se inspirando na história dele. Então é muito importante que você tenha essa noção do significado. E aí eu lembro que depois que nós tivemos esse papo, nunca mais esse cara faltou reunião comigo, planilha bonitinha sempre, eu disse, agora vai dar certo. Não, sim, e a gente vai estimulando, né, vai vendo os resultados, assim, e eu acho que grandes problemas meus era constância mesmo, foco e manter isso daí. Então por isso que eu morria de medo de parar de estudar também, né, porque... Cara, mesmo que eu vá devagar, eu quero continuar. Com certeza. Porque se eu parasse, eu tinha medo de não continuar, né? E aí chegou o ano de 2024. E aí, vamos lá. Você tinha o objetivo do Banco Central, mas nós tivemos uma jornada de várias provas aí. Quais foram as que você foi aprovado? Foi no Ministério do Planejamento? Foi a primeira, inclusive, que você foi aprovado no 24, foi o Ministério do Planejamento, né? Aí depois você fez mais alguma? Fez o Banco Central, que você também... Fiz o Banco Central, acho que em 2003 eu tinha feito CNMP, mas eu nem tinha estudado para o CNMP também, fiquei bem classificado, assim, 14º, mas também já chamaram um lá. Mas eu nem tava, eu fiz o CNMP só para treino também. Aí, mas você já estava nessa ideia de fazer provas, eu já tinha incutido em você essa ideia. Tem que sair fazendo tudo. Sim. A Câmara eu fiz, estudei bastante, mas não consegui lograr êxito, e foi uma prova que eu fiquei com bastante ansiedade, assim, também. E que prejudicou foi de manhã, a de tarde eu fui muito bem, assim, fiquei bem próximo, assim, também de ter a redação corrigida, em 65, acho que era 60 redações corrigidas, mas assim, é aquela coisa, resiliência, né, tipo, cara, tem que tentar, você tá vendo que tá batendo na trave, tá chegando perto, cara, não vou esmorecer mais não, tipo... É isso aí. Imagina você na condição que você já estava, próximo de conseguir, ali pertinho,
resolve desistir. Aí você joga tudo. Joga tudo, vai fora, pô. Né? E o que acontece? Lá na frente, e aqui uma coisa que tem uma pesquisa de Harvard que é muito importante, que eles pesquisaram isso com pessoas que estão ali próxima final da vida, né? Pessoas que estão no leito de morte, pesquisa com velhinhos que estão em asilo, e eles descobriram o seguinte: a coisa que mais gera arrependimento na vida das pessoas não são as coisas que elas fizeram e deram errado, sei lá. O que mais gera arrependimento são as coisas que as pessoas não fizeram. Aquilo que elas gostariam de ter feito e que elas não fizeram. Então, no final da vida, se você não tivesse insistido, em algum momento, talvez lá na frente, você dizer, cara, por que eu não fiz aquilo? Por que eu parei? Por que eu desisti? Por que eu não continuei? Enfim, ainda bem que você não fez isso, porque agora você está aqui contando essa história comigo. Se for contar, são muito mais reprovações do que aprovações. Então, mas é assim, cara. Mas é assim. Tem uma história legal do Michael Jordan que ele fala assim. Ele começa a enumerar os fracassos dele. Não sei quantas vezes eu perdi a bola do jogo. Não sei quantas finais de campeonato eu perdi. Não sei quantos pontos eu deixei de marcar, não sei o quê. E é por isso que eu sou um sucesso. Tem um vídeo que você postou também lá do Rock Balboa também, que não importa quanto que você apanha. Sem dúvida, é isso aí. Tá no jogo. O que faz um campeão, um vencedor, não é o quanto que ele é capaz de bater nos outros, mas é o quanto que ele apanha e consegue continuar. Quando ele consegue se levantar e persistir. E aí, aproveitando que a gente está falando disso, né, de apanhar e persistir, eu quero saber desses reveses todos aí que você enfrentou, qual foi aquele que foi o mais marcante para você? Dessas derrotas. Falar da vitória fácil. O TCU foi o mais difícil para mim. Eu acho que eu estava num sonho daquilo ali, né? Aquilo era uma Depois coisa... do Senado. Foram os dois... mais marcantes. É importante falar, eu sempre gosto de perguntar sobre essa questão dos reveses, porque quando a pessoa consegue acumular aprovações, passa para outras pessoas que não te conhecem, a ideia de, mas o cara é gênio, o cara é fantástico, o cara é não sei o que mais. É diferente. Não, com ele é diferente. Não, é quando você vê que a pessoa passou por derrotas também, porque a pessoa teve muitos percalços a enfrentar, então ela percebe que você é uma pessoa como qualquer outra, tem os seus méritos, tem as suas fraquezas e fragilidades, como qualquer ser humano tem, mas quando você consegue encaixar ali essa ideia de não vou mais desistir, vou continuar, vou persistir, com um objetivo muito claro, com um significado do porquê que você está fazendo aquilo, dificilmente você deixa de conseguir chegar onde você quer. E aí eu te pergunto outra coisa agora, né? Você já confessou algumas das coisas que te atrapalharam ao longo da jornada. Quais? Vamos enumerar aqui. O que de fato foram as coisas que você considera que mais... por exemplo, no caso do TCU, no caso do Senado, no caso da Câmara, o que de fato são as coisas que para você foram as dificuldades maiores que você teve? Uma coisa você já comentou, né? Que é essa questão da constância que você não conseguia manter em boa parte do tempo. Mais alguma coisa? O que você poderia atribuir aqui? A ansiedade foi um dos pontos. Você até trabalhou comigo para me acalmar durante a prova e tal. De vez em quando escapa um pouco, mas melhorei bastante. Essa falta de planejamento, e eu acho que a coisa que eu mais gosto, assim, que eu acho que é o que mais deu certo, e não é só o planejamento de estudar. Por exemplo, às vezes eu ia estudar e estudava muito, querendo estudar muito a fundo todas as matérias, e aí não fechava o edital, não que seja necessário fechar o edital, mas a ideia você faz uma cascata ali de passada, né? Então, primeiro você vai ter o nível 1, depois o nível 2, a espiral do conhecimento. Cara, isso pra mim é fantástico, porque tem muita questão que você faz na prova que você não precisa do conhecimento aprofundado daquilo. E aí você quer gastar um tempão com aquilo e cai uma questão besta que todo mundo acerta. Só que também, se você nunca tivesse visto aquela matéria, você não ia acertar. Então, essa passada de esse espiral do conhecimento que você vai aprofundando, para mim, eu acho que fez a maior diferença do que eu fiz. E aí eu comecei a ter uma nota mais razoável, tanto nas questões básicas quanto nas específicas. Eu passei muito tempo indo sempre muito bem nas específicas e mal nas básicas. E hoje em dia até inverteu. Eu estou indo melhor nas básicas do que nas específicas. Então, esse equilíbrio eu achei que melhorou bastante. Fez muita diferença, né? E, assim,
uma das coisas que foi bom para mim também é pegar a mentoria, porque eu era uma pessoa mais indisciplinada, menos constante. Então, ter alguém. A caminhada do concurseiro é muito sozinha, né? Então, a minha esposa não estuda para concurso, então eu não posso ficar conversando com ela, não tem muito com quem conversar. Antes do TCU, eu tinha uns colegas para conversar sobre concurso e tal, mas depois você perde. E ter alguém para te cobrar também, eu achei bom. Então, para acompanhar, então, por exemplo, às vezes eu falo, sei lá, pô, não quero decepcionar o Gleison. Eu vou ter que estudar, às vezes, assim, ó. Então, tipo, pô, tô aqui com você, para quê? Entendeu? Então, eu não queria, então eu estimulava a estudar, então era mais um motivo para estudar. Então, para mim foi muito bom. Ótimo, maravilha. Gera uma espécie de compromisso, né? Você fica com a ideia de dar orgulho àquela pessoa que está ali apostando em você, de certa forma, né? Eu entendo isso aí perfeitamente. Eu acho que é uma das coisas que o Cléris chegou a comentar isso no episódio anterior, né? Que a mulher dele chegou e disse: se for para brigar contigo, eu também brigo, pô, não precisa. E aí, vamos lá. Qual foi o momento que você sentiu assim, cara, o jogo tá mudando? E qual foi o momento assim, em termos de prova? Qual foi o concurso, ou qual foi o momento em especial que você sentiu? Parece que a chave virou e agora a coisa vai fluir, porque o ano passado, nitidamente, você conseguiu resultados muito mais expressivos do que você vinha conseguindo nos anos anteriores, né? Onde foi que aconteceu ali essa virada de chave? É difícil saber onde é que foi a virada de chave. Acho que ali no TJ eu já mudei um pouco a fisionomia para estudar. Já comecei a ficar mais animado. Só que à medida que eu fui fazendo as provas, eu vi que o conteúdo ia se acumulando. Então eu chegava mais perto, cada vez mais perto, entendeu? Então, ali no MPO, então eu já fui bem tranquilo. Até que eu falei com o Gleison, não sei se fazer a prova. Não, vai lá fazer, Orlando. Não sei o quê. Eu estudei pouquinho para ela e com o conteúdo todo acumulado de tudo que eu fiz, consegui um ótimo resultado, né? Então, fiquei em 5º lugar ali e eu nem esperava que ia ficar num... E eu fui fazer a prova leve, entendeu? Que é uma coisa também esse foi um dos grandes problemas, eu acho que eu esqueci de falar, de todas as provas. Colocava muito peso nas provas. Ou eu passo nessa prova ou minha vida acabou. E aí me colocava um peso gigante e aí acontecia coisas erradas, não conseguia tirar todo o proveito que eu tava... Eu sabia que eu era capaz demais, sabe? Por mais que a gente tenha aquele conflito interno, um dia eu sou burro, outro dia eu sou capaz. Tem um dia que eu tô com a síndrome do impostor, no outro dia eu sou um super-herói, né? Aquela coisa assim. Então, a prova do MPO foi ótima. Eu até me inscrevi no curso de formação, acabei não indo, porque no mesmo dia que eu me inscrevi, que eu ia começar a fazer o curso do MPO, do TJ, do concurso lá atrás que eu tinha feito, me chamou. E aí eu tive que escolher. E aí a minha confiança aumentou tanto, que eu até falei com o Gleison, né? Assim, Gleison, o MPO para mim, nesse momento vai ser difícil, porque é um curso de formação de 5 meses, é um ótimo cargo e tal. Paga bem mais que o TJ que eu tô pagando agora. Mas eu tô animado a continuar estudando. Maravilha. Eu ganhei uma confiança e não era o último lugar que eu queria. E logo em seguida teve a prova do Bacen também, né? E eu falei, cara, eu não vou parar de estudar por enquanto até eu ficar feliz. Eu posso diminuir o passo um pouco, mas não quero parar, porque se eu parar, eu acho que não volto mais não. Sem dúvida. E aí veio o Bacen, né? E eu fui muito bem na objetiva também. Eu estava dentro das vagas na objetiva e na redação caí um pouco fora das vagas, né? Tô torcendo para que eles consigam chamar muita gente ali do cadastro reserva. E essa também foi uma que a correção também eu fiz recurso com o Gladson, né? Uhum. Que é um ótimo cara para fazer recurso. A gente nunca tinha visto isso na vida. O cara, tipo, não corrigiu meu recurso porque tava assim, ipsiliteris do que tava no padrão de resposta. Aí me deram nota, tipo, bem abaixo ali. Aí eu fui entrar com recurso e eles falaram, você não citou qual linha que tava a transcrição, sendo que era um parágrafo só, era na mesma linha. E os outros recursos foram aceitos e não citou transcrição. Uhum. E assim, ali onde eu tô tá muito próximo, assim, um ponto muda 15. Entendi. Então assim, mais paciência, né? Paciência. E eu sei que também entrar na justiça é muito complicado. Tem
Tem Pode caso... dar certo, pode dar exatamente. errado, é um estresse. Garantia você não tem, isso é fato. Então, assim, mas eu não parei de estudar, tô continuando devagarzinho assim, espero algum concurso breve, ou TCU, né, que pode vir ou alguma coisa assim. Então, assim... Eu acho que você vai acabar batendo ali no TCU, que aí você encerra a sua carreira, né, para você justificar o sonho que você criou lá atrás. E aí eu queria te perguntar o seguinte, né, quais foram os diferenciais, né? Depois que você começou a aplicar o meu método, você já citou algumas coisas. Quais foram, você conseguiria enumerar, quais foram os diferenciais que a minha metodologia trouxe para você que mais te ajudaram? Isso aqui eu estou perguntando para ele, né, especialmente para que vocês possam conhecer quantas ferramentas que vocês podem, de repente, aplicar na trajetória de vocês, na jornada de vocês e melhorar o desempenho que vocês têm no estudo de vocês aí, coisa que ele não fazia e que passou a fazer que você sentiu que melhorou. Você pode, por favor, enumerar aí. Eu acho que o controle fino, o primeiro é o controle fino de todo o edital. E às vezes a gente passava, mas ali a gente... No começo é até chato ter que preencher aquilo, mas depois você vai vendo como aquilo ali é útil, né? Sim. E aí, como eu falei, a espiral do conhecimento. Para quem não entendeu o que é a espiral do conhecimento, o que acontece é o seguinte, ó, o que a maioria das pessoas fazem? Você tem que estudar o edital. Aí o cara pega um tópico do edital, ele vai e se aprofunda no tópico até esgotar o assunto. Aí quando ele vai para o segundo assunto, tem gente que, quando adota a nossa espiral do conhecimento, já terminou o conteúdo inteiro. O cara está lá no segundo assunto ainda. E quando vai na prova, às vezes ou o assunto não cai, ou então quando cai de forma muito superficial. Então, como é que é a estratégia que a gente usa? Espiral do conhecimento eu separo a minha metodologia em 3 fases. A primeira fase, você vê todo o conteúdo de forma muito superficial, mas pelo menos você viu tudo. Rapidamente você consegue ver tudo, ou no menor tempo possível. Na segunda fase, você faz um aprofundamento a partir das questões, revisando a partir daquilo que você elaborou de material de revisão. Na terceira fase, você se debruça somente sobre as questões, basicamente em linhas bem gerais, é assim que funciona a metodologia, e aí você vai se aprofundando só naquilo que as questões estão pedindo. Então não faz sentido você querer se aprofundar em tudo se a banca não vai cobrar tudo. A banca vai cobrar um extrato do edital. E daquele extrato, a maioria das questões ainda serão fáceis. Então não faz de fato sentido você se aprofundar em todos os conteúdos que estão previstos no edital. Então a espiral do conhecimento foi um. Eu acho que o método também acaba estimulando fazer bastante questão, principalmente na fase 3. Sim. E era um erro que até a prova antes da CGU fazia, que era pouca questão. Não tem jeito, você nem conhece a banca se fizer pouca questão, né? Fazer muita questão mesmo, né? Então isso mudou bastante. E a ideia dos mapas mentais também, acaba a gente organizando melhor, sumarizando melhor esse ponto que ele está falando dos mapas mentais é o seguinte, né? Eu trabalho com a ideia de elaboração de resumos. Só que não é você sair transcrevendo o que você está vendo no PDF ou copiando as frases que o professor está falando nas videoaulas. É você conseguir compreender o que foi transmitido e você elaborar a partir daquilo ali, uma ideia que pode ser um mapa mental, dependendo daquilo que está sendo resumido. Se for uma comparação, você cria tabela. Se é um passo a passo, você cria um fluxograma. São coisas que a gente transmite aqui na nossa metodologia, que funciona para praticamente a imensa maioria das pessoas que adotam a estratégia e começam a usar corretamente. Quase todo mundo consegue melhorar bastante seu desempenho. E também funciona para você. Tem os ajustes finos que você faz também, tirando todo o cronograma, e aquele ajuste fino de estratégia também de revisão, que a gente tem a revisão mental, depois do final do estudo, aquela últimas semanas, que é aquela revisão geral, que é legal, que eu não fazia isso, né? Tipo, chegava e estudando o máximo que dava, qualquer coisa, às vezes dividia a matéria, mas não tinha esse, cara, agora não adianta querer estudar muito assunto novo, assim, tem que fixar o que já foi visto, senão você desperdiça todo o tempo que você gastou. Fica bastante questão, então assim, isso era muito bom. Acho que... Ótimo. Estamos caminhando aqui para o fim do nosso episódio, não quero que vocês esqueçam que o episódio é patrocinado pelo Gabaritano TI, não esqueça de curtir também, se você está gostando do nosso bate-papo, acredito que muita gente já aprendeu muita coisa com o que a gente já transmitiu aqui, e eu quero saber o que é que te fez se manter firme aí nessa jornada, né? Acho que essa história que eu falei dos teus filhos, né, deve ter ajudado bastante, mas além da tua família, teve mais alguma coisa que te fez se manter nessa jornada?
Você me fez me manter nessa... Porque eu acho que eu bom. tinha um compromisso com você também. Então, eu acho que a gente tem um compromisso ali, isso é muito bom. Teria desistido bem antes. E a minha família, né? Eu não pensava, eu não tinha muito assim, eu quero... Tinha um sonho de trabalhar no TCU e tal, mas depois mudou, né? Quando você tem um filho, e aí nessa jornada de 2022 para cá eu tive outro. Então, cara, é difícil manter você continuar estudando, porque há 2 filhos e filho pequeno, e aí eu desmarcava, falava, Gladys, minha filha tá aqui, aí a minha esposa às vezes demorava a chegar em casa, isso, não vou conseguir porque minha filha tá aqui, eu tô com os 2 meninos aqui, e eu não vou, aí às vezes eu fazia reunião com você, os meninos estavam chorando ali, estavam do outro lado, mas aí minha esposa chegava, botava pra dormir, aí, tá. E aí sempre pensando neles, assim, cada vez mais forte, então é muito difícil você, quando você vai fazer um tiro, né, que você vai estudar 1 mês, 2 meses, é fácil você continuar com uma pequena motivação, coisa assim. Agora, para você estudar alguns anos, meses, assim, você precisa ter uma motivação mais forte, porque é muito fácil você parar. Sem dúvida alguma. Então, se tiver uma motivação algo muito forte, é muito fácil. O concurso público ele tem uma questão interessante que é a seguinte: você precisa, para se motivar, você precisa ter uma noção clara da recompensa. A recompensa, e você tende a... Por exemplo, por que você procrastina? Boa parte das pessoas procrastinam bastante, trocando a coisa que deveria ser feita por outra. Então, ao invés de você ir para a academia malhar, você às vezes fica em casa vendo um filme, Netflix. Por quê? Porque a recompensa é imediata. O tempo da recompensa é muito curto, a distância é curta. O concurso público, a recompensa é incerta, a distância é longa e o esforço é gigante. Por isso que tem gente, né, alguns neurocientistas que dizem que concurso público é uma coisa quase que de herói, né, de você conseguir se manter nessa jornada. É muito difícil por conta dessas questões que eu acabei de levantar aqui. Eu quero, para fechar aqui, eu quero 2 coisas. Primeira coisa, eu quero saber de você qual o grau de importância que você dá à minha mentoria nessas conquistas todas, né? Você teve uma trajetória muito desafiadora em diversos aspectos, mas ao mesmo tempo uma jornada de muito aprendizado. Acredito que como pessoa você evoluiu bastante. E qual o grau de importância que você daria para a minha mentoria e qual a mensagem? E essa aqui é que eu acho que é a parte mais importante. Qual a mensagem que você poderia transmitir para quem está nos assistindo, nos ouvindo e que certamente pode se inspirar naquilo que você passou? Total diferença, né? Eu acho que sem mentoria eu não tinha chegado. Eu tinha desistido, não tinha conseguido quase nada. Então, foi graças à sua mentoria que eu consegui onde cheguei. Já tem mais para... Eu até falei no começo, você não quer deixar um pouquinho mais para frente? Não, vai que eu tenho novas notícias e tal. Não, vamos agora que a minha história às vezes pode ajudar outras pessoas, né? Isso. Então, total, sou muito agradecido a você. E a mensagem eu acho que é, assim, é ser resiliente e ter um propósito maior para estudar, que não é fácil. E, cara, a derrota, você não... Tirando os gênios, né? Se você não está acostumado ou preparado para ter derrota ou para levar um baque, acho que é melhor nem começar. É muito frustrante às vezes, né? Então a gente vai, você tem que ter um tempo ali. Era massa que com o inglês era assim, não tinha muito tempo para ficar choramingando, não. E antigamente, se eu, por exemplo, TCU, sei lá, foi reprovado, ficava tempão assim chorando as mágoas ali, porque era o Gleice era na segunda-feira já, ele, bora começar outro, toma outra panilha aqui, tu vai comer. Obrigado. Então não tinha, isso é legal, ter essa motivação e ter alguém para te acompanhar. Então, assim, apanhar e não desistir, né? E outra coisa que você falou que eu gosto muito daquela frase, que é a intensidade distorce o tempo. Isso. Então eu, pelo menos assim, era devagar, mas quando chegava perto, aumentava a intensidade e melhorava bastante. Ok, eu quero te agradecer demais, cara, pela história que você contou aqui para nós. Né? É uma trajetória de muita inspiração,
porque acredito que muita gente, cara, mas muita gente vai se identificar com a sua trajetória. Essa história de as dificuldades que você enfrentou, né, de ter filho pequeno em casa, né, às vezes não consegue estudar porque tem que cuidar de criança, às vezes vai ter que esperar os filhos dormir para poder começar a estudar. Isso aí deve ter uma legião de pessoas que passam por esse tipo de situação, além dessas dúvidas, né? O concurso que eu queria era o concurso dos meus sonhos, não deu certo. E agora você vai fazer o quê? Vai acabar? Vai parar? Não, agora que você vai continuar mesmo. Né? Isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que apenas é mais uma etapa da sua vida, mais um aprendizado, algo mais para você conseguir assimilar e melhorar. Né? O tempo inteiro a gente está melhorando. Agora, se você desiste, você está dizendo para você mesmo que você não é capaz. E a partir do momento que você diz que você não é capaz, sua mente vai passar a acreditar que você não é capaz mesmo. Ela vai trabalhar para você não ser capaz. Então a gente faz exatamente o oposto. A gente diz, não é isso aqui que vai me definir. Eu sou mais do que isso. Muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe. Tem uma jornada ainda interessante. Vamos conversar sobre essa história de TCU aí. Tá bom? E, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante com esse episódio. Nos vemos no nosso próximo. E até mais. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.